Quantas cidades estão sendo pleiteadas para entrar na região do semiárido? O que é que vai ser debatido aqui nessa sessão hoje? Olha, dizer que houve uma reunião aqui no Brejo de Guarabira, no mês de março, com vários sindicatos rurais, associações de trabalhadores, e se decidiu apresentar na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando uma sessão itinerante. Foi aprovado, e a Assembleia hoje está aqui nessa sessão itinerante para discutir a inclusão de 21 municípios polarizados pelo Brejo da Guarabira no semiárido paraibano. Por quê? Porque entendemos de que hoje a questão da seca no Brejo é uma realidade. E o Brejo torna-se uma região semiárida. Então nós vamos fazer esse debate junto com o movimento sindical, o governo do estado, prefeituras, vereadores, igrejas e a sociedade civil organizada no tocante a elaborar um documento que será levado ao Ministério da Integração Nacional, como também a presidente Dilma, solicitando em 2014 seja criado, incluído esses 21 municípios da região do semiárido paraibano. E com a inclusão desses municípios na região do semiárido, o que é que pode mudar para essas pessoas? Esses municípios passam a receber os que o governo tem levado às regiões, à região semiárida da Paraíba, como também do Nordeste, e isso é cisternas de placa, incentivos à agricultura, outras formas, criação de poços, pequenos barreiros, barragens subterrâneas e daí por diante. Aqueles programas que hoje o governo federal leva ao semiárido paraibano. A sessão de hoje, que pede a inclusão de Guarabira e região no semiárido nordestino, na legislatura passada o vereador Marcelo Bandeira fez um requerimento ao Ministério já pedindo essa inclusão. E esse semestre recebemos a resposta do Ministério negando essa inclusão e alegando critérios técnicos que não convencem. Nós sabemos que toda essa região tem sofrido muito com a seca e os índices pluviométricos a cada ano vem baixando. Nós não temos dúvidas que os novos critérios, as análises que serão feitas atualmente, incluirão sim, dentro dos 3 critérios técnicos, que é a questão da aridez, do índice pluviométrico, e todas as informações técnicas vão fazer parte desse documento para que a gente possa reivindicar, junto ao Ministério, a inclusão de Guarabira e região no semiárido nordestino, o que vai ser muito bom para toda essa região, porque nós estamos passando uma série de dificuldades com o agravamento da seca dessa nossa região. A atitude do Frei Anastácio em tentar articular para a inclusão dessa região nas questões gerais do semiárido, eu acho uma atitude louvável, que deve ter todo o apoio e tenho certeza que ele vai conseguir. É uma audiência pública com um objetivo específico de debater, na verdade, debater a região do Agreste, do semiárido nordestino. Então acredito que fora desse tema não será incluído outro tema, porque ela foi assim, o requerimento do deputado Frei Anastácio foi nesse aspecto aprovado pela a Câmara. E aí a Assembleia Itinerante ela é muito mais ampla, e ela é uma sessão normal, com todo um ritual, com projetos, então ela tem todo um... E hoje não é uma Assembleia Itinerante, é uma audiência pública da Assembleia atendendo o requerimento do deputado Frei Anastácio. O assunto que nos reúne hoje é a inclusão na micro-região de Guarabira e adjacências no semiárido nordestino. Por quê? Porque estamos diante da pior seca ocorrida nos últimos 30 anos na região do semiárido, conforme o governo federal. Cerca de 1.415 municípios sofrem com a estiagem. O fenômeno vem afetando a vida de quase 22 milhões de brasileiros. A falta de chuva atinge mais de 90% dos municípios do semiárido,
ultrapassando a extensão das 1.135 cidades que o compõem. Este assunto, deputado Fernando Anastácio, vem sendo debatido em Guarabira há mais de 5 anos. Nós não temos nenhuma dúvida da justiça que se faz a se atender a esse pleito aqui, não de Guarabira, mas de vários municípios. E minha proposta é exatamente nesse sentido, de se marcar uma reunião em Brasília, com acompanhamento da reunião que foi marcada na Assembleia Legislativa, a comissão foi formada na Assembleia, com a participação de Paulo Gouveia, do próprio governador Ricardo Coutinho, dos dois, dos nossos 3 senadores, deputados federais, que sem sombra de dúvida vão se negar a marcar essa audiência lá junto a quem pode decidir e levar esse peito que é muito justo. Nós temos 3 critérios de inclusão dos municípios. Um deles é a prestação pluviométrica, que se nós formos observar, não só Guarabira, como os outros municípios adjacentes, inclusive municípios que têm mais de 70% da sua porção do espaço semiárido, que é o caso de Areia, né? É o caso de Serrania e outros mais, eles não estão incluídos, talvez pelo critério de precipitação pluviométrica, que é o ponto de cota de 800 milímetros. É importante verificar, e aí com propriedade e de forma técnica, se esses municípios estão inseridos na questão da desertificação. E aí, com certeza, esses municípios pertencem às áreas de processo de desertificação, por estarem incluídos no clima subúrbio seco e na região de entorno. Nossa indignação quando nós fomos acessar uma política pública muito importante, e a ASA trabalha com recursos públicos do governo federal e trabalha aquele grande projeto do 1 milhão de cisternas de placas. E quando a gente foi solicitar a inclusão do município de Pilões, como de outros municípios da nossa região, nesse projeto, para trabalhar em cisternas de placas nas comunidades, nós sabemos que a maioria dos municípios da nossa região existe os logradouros nos sítios, nas comunidades rurais, onde diversas famílias necessitam urgentemente da construção de cisternas de placas. Porque, como se viu aqui na fala de tantas autoridades, é a questão das secas. Essa sessão que hoje se realizou, essa assembleia, não é mais uma questão da Assembleia Legislativa, é de todos nós. É do governo do Estado, é das entidades, e aí nós vamos. E acho que é importante termos consciência, e eu coloquei na minha fala, a questão da mobilização. Acho que esse debate tem que ser fomentado nos sindicatos, nas associações, no movimento social, nas entidades. Todos nós temos que começar a fomentar. Quem sabe se não será necessário nós fazermos uma mobilização no Brejo de Guarabira, trazendo os nossos deputados e senadores. Quem sabe? Né, para sensibilizar. Então, isso tudo, trazendo o governo do Estado, entendeu? Então, convidando o próprio ministro aqui, vamos ver como vai ser. Acho que essa comissão, não sei ainda o teu nome, nós vamos dar um se reunir, ela vai fazer os devidos encaminhamentos a partir do que nós discutimos aqui, tá certo? Então, eu quero lhe agradecer aos meus colegas deputados que aqui estão. Quero agradecer ao vice-governador que aqui está representando o governo do Estado, né, e que com essa disposição, a partir da experiência que ele já teve, né, a relação que ele tem com os órgãos, com a bancada federal, com a do Senado. Então, quero agradecer. Quero agradecer aos sindicatos, às instituições que aqui estão. Quero agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão, a todos nós que aqui estão. Eu não vou enumerar, dizer que essa sessão ela foi importante, ela continua sendo importante. A imprensa de Guarabira fez uma cobertura muito boa, entendeu? Quero aqui agradecer de maneira toda especial a Câmara Municipal. Eu acho que já é a terceira sessão itinerante que faço em Guarabira durante esses anos de mandato,
e dizer que Guarabira esteve sempre com essa disposição. A nossa assessoria, quando telefona, que manda um e-mail, diz logo, recebe a resposta positiva. Ao senhor, ao presidente, aos vereadores, os nossos agradecimentos e dizer que estamos aí. E, se necessário, a gente vai voltar aqui para passar para todo mundo e até aprovar aqui o documento. Né? Agradeço a todos e estou por encerrado essa sessão especial.